Livro Redescobrindo sua Bíblia, Lamentações. Profecia para Jerusalém, Judá, Reino do Sul. Período 586 a.C. Rei de Judá, Zedequias, último rei infiel, 11 anos de reinado. Palavra-chave: destruição, lágrimas. Tema: o lamento pela destruição de Jerusalém. Versículos-chave: 2:5. Tornou-se o Senhor como inimigo, devorando Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. 2:11. Com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está a minha alma, e o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo. Pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Este livro é uma coleção de 5 cantos fúnebres da lamentação por causa da captura, destruição, sofrimento da cidade de Jerusalém, quando esta foi invadida pelos exércitos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, em 586 a.C., apesar de não ser mencionado claramente. De acordo com a tradição judaica cristã, o livro é tradicionalmente atribuído a Jeremias, pois este profeta estava presente antes, durante e após a queda de Jerusalém. Na tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, Septuaginta, este livro se inicia com a seguinte tradução: E aconteceu que depois de Israel ter sido levado ao cativeiro e Jerusalém ter sido devastada, Jeremias sentou-se, chorou e lamentou essa lamentação sobre Jerusalém e disse: Para o povo da aliança, Jerusalém era mais do que simplesmente a capital do reino. Era a cidade que Deus escolhera para habitar, pois o templo estava edificado nela. Por isso a conquista, destruição de Jerusalém foi uma terrível tragédia e um dos fatos mais marcantes da história do povo judeu. Nessa ocasião, o rei Zedequias e seus homens de confiança, o sumo sacerdote e os líderes da cidade foram levados para o cativeiro. Os filhos do rei foram mortos e a cidade e o templo foram queimados. Os objetos de valor confiscados e a muralha destruída. O profeta das lágrimas, cuja vida foi um longo martírio, identifica-se por completo com as tristezas de seu povo e com a desolação da cidade santa, digno de nota e atitude de Jeremias, que ao invés de ficar satisfeito com o cumprimento das profecias por ele anunciadas, lamenta e chora profundamente. Este livro é composto por 5 lamentações, um por capítulo, como o Pentateuco de Dor. Foi escrito na forma de poema acróstico alfabético. Como um alfabeto hebraico possui 22 letras, cada capítulo de Lamentações tem 22 versos, sendo cada verso iniciado como uma letra do alfabeto hebraico, mantendo a ordem alfabética. O capítulo central tem 60 versos, ou seja, cada 3 versículos inicia como uma letra do alfabeto hebraico. E este tipo de construção poética é extremamente complexo e requer grande inspiração, habilidade literária. Tal estilo rebuscado nos revela algumas características. 1. O autor tinha profundo conhecimento e vivência do tema. 2. A linguagem humana foi usada em sua plenitude para expressar a profundidade da dor e do sofrimento do autor. 3. A composição é didática
e usada para facilitar a memorização, tornando o texto acessível a todos, inclusive para as crianças. O autor compreende com clareza que os babilônios eram apenas instrumentos de castigo divino e que o próprio Deus estava por trás de tamanha destruição. Capítulo 1, versículo 13 e 14, capítulo 2, versículo 17, capítulo 4, versículo 11. E isso não significa que Deus estava contente, muito pelo contrário. Um dos principais motivos pelos quais este livro está inserido nas Escrituras e nos mostra que o Altíssimo se sente tocado pelo nosso sofrimento, pois vemos escrito no livro de Salmos que Deus até mesmo recolhe e registra cada lágrima derramada por seus filhos. Salmos 56. Tanto podemos aprender em Lamentações que o Senhor não se alegra quando nos corrige, mas sofre com aqueles a quem castiga. Capítulo 3, versículos 31 ao 30, fazendo um contraste com outro livro do Antigo Testamento, enquanto o livro de Jó lida com o problema do sofrimento pessoal e merecido. O livro de Lamentações lida com as questões do sofrimento coletivo e merecido. Enquanto fazemos um paralelo com o Novo Testamento, este choro e lamentação do profeta remete-nos à ocasião em que Jesus chora por Jerusalém. Mateus 23, versículos 37 ao 39 e Lucas capítulo 19, versículos do 41 a 40. Além disso, visto que o livro de Lamentações trata do sofrimento como julgamento contra o pecado, o cristão pode encontrar nela a sua própria confissão e auto-humilhação. Por isso, este livro começa com Lamentação, capítulo 1, versículos do 1 ao 2, e termina com oração e arrependimento, capítulo 5, versículos 1, 21 e 22. Os filhos de Deus precisam aprender que a disciplina divina é sempre proveitosa e que nunca devemos nos rebelar quando o Senhor nos corrige, pois Ele faz isso apenas com aqueles a quem ama, com o propósito de que sejamos participantes da sua santidade. Hebreus capítulo 12, versículos do 4 ao 13. Embora o tom dominante do livro seja a tristeza e o lamento, encontramos nele belas expressões de confiança em Deus e esperança no futuro, em especial no meio e no final. Capítulo 3, versículos 22 ao 33, capítulo 5, versículos do 19 ao 22. Esta visão em que Jeremias descreve Jerusalém em ruínas e a Babilônia exaltada deve ser contrastada com a visão do apóstolo João, na qual Babilônia aparece destruída e a Nova Jerusalém é mostrada em beleza celestial. Apocalipse 18. Ou seja, é melhor participar das aflições de Jerusalém, que irão resultar em glória, do que ser um com a Babilônia no seu orgulho, que queimará em vergonha. Este livro é lido todo ano nas comemorações do aniversário da destruição de Jerusalém e também todas as sextas-feiras diante do Muro das Lamentações. Observação do livro: Choro em alta voz. 2. Exceto o capítulo 5, que tem 22 versos, porém não seguem a ordem alfabética. Aqui concluímos o livro de Lamentações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém.